Bom dia. Eu agradeço primeiramente o convite, a Marilis, Fabiano Cataldo, toda a equipe que está participando do evento, pela oportunidade de participar, de dialogar junto com todos vocês. Estou aqui muito emocionada de escutar. Eu cheguei na fala do Fabiano Cataldo e realmente eu reforço o que ele falou, como é que as nossas falas fazem uma teia e vamos costurando diálogos e propostas. Bom, eu sou bibliotecária. A intenção de incluir aqui uma fala sobre bibliotecas universitárias e falando de uma experiência especificamente da UFMG. A UFMG não é a universidade mais antiga e os sistemas de bibliotecas da UFMG também não é o maior do Brasil. Temos aqui bibliotecas maiores, representantes aqui de bibliotecas maiores, mas a intenção é justamente isso, trazer para a discussão um exemplo real, vivências de furtos que aconteceram, né? E tenho uma grande satisfação em revelar isso. Conversava com o Rafael que algumas coisas ele acabou na pesquisa, não passaram para ele. É isso mesmo, as pessoas às vezes ficam com receio de apresentar esses problemas e, junto com a apresentação dos problemas, uma confirmação de incompetências, né? Não, eu não vou falar, não posso falar isso, como é que fica o político, como é que fica o técnico. E essa é a intenção. Por isso, esse nome aí, Desafios e Perspectivas, muito especificamente da minha vivência e da minha experiência na Biblioteca Universitária da UFMG. E nesses diálogos que nós já começamos há alguns meses, o tempo todo lá no nosso grupo eu pensava nessa obra, que é A Arte de Furtar. Esse é um livro da Biblioteca Nacional de Portugal, e eu peguei propositalmente assim para quebrar o protocolo e fazer uma indicação de leitura, porque se nós pegarmos o sumário, né, o conteúdo que tem nesse livro, que ele é cheio de polêmicas, quem são os autores, ele foi um livro não autorizado, então eles falsificaram a imprenta, ele faz parte da literatura portuguesa, não é a minha experiência acadêmica, eu estou aqui me aventurando nesses relatos sobre a arte de furtar, mas se pegarmos o conteúdo do livro e da antiguidade e profissões da arte de furtar, dos maiores ladrões que se tem ofício livrar-nos dos menores ladrões. E só o sumário já é uma delícia, e falando dessas nuances que falamos aqui desde que eu cheguei, e estou escutando, infelizmente eu não escutei a primeira fala, de como as pessoas se aproximam, das mãos leves. Quem não leu ainda A Arte de Furtar, ou quem já leu, eu acho muito oportuno, justamente em um evento que nós discutimos que é muito bom para a biblioteconomia, para as instituições, para os gestores de bibliotecas. Então, fica a minha indicação de leitura, a gente ler A Arte de Furtar. E eu vou começar, prometo a vocês, eu também não sou da área de direito, sou bibliotecária, vou começar com esse rol de normas brasileiras relacionadas ao patrimônio cultural. E se essas normas estão indicadas lá no IFAM, eu copiei do IFAM, só para a gente começar a nossa fala, porque é a partir dessas normas que um livreiro em Belo Horizonte disparou uma denúncia, e aí eu começo o relato para vocês. Se a gente começar a identificar, começa em 32, né, com a regulamentação da profissão do leiroeiro, e a última instrução normativa do IFAM, que dispõe sobre os processos de concessão de matrícula, seu cancelamento e a fiscalização da atividade de leiroeiro público. Não vou falar sobre todas essas leis, mas só para vocês terem ideia que o primeiro episódio, vou contar 2 episódios de roubos na universidade, um que começa na década de 90,
o roubo não começa no dia do roubo, né? Ele não termina e não começa no dia do roubo. Isso começa na universidade. Supomos que começou na década de 90, não podemos afirmar. E preciso contar, então, da história, rapidamente, da universidade. A Faculdade de Direito da UFMG ela era em Ouro Preto, e, com a construção da nova capital, em 1897, ela é transferida para a nova capital, nessa planta baixa aqui, que a gente consegue ver os traços da cidade, numa antiga fazenda que chamava Curral del Rei. Em 1927, outras faculdades já estavam instaladas em Belo Horizonte: odontologia, farmácia, medicina e engenharia. Essas faculdades reúnem e formam a Universidade de Minas Gerais. Essa é a foto, é uma foto fake. Ela não é uma documentação do dia da assinatura, que é 7 de setembro de 1927. E por que falar disso? Porque exatamente nesse momento, 1927, a reitoria ficou instalada na Faculdade de Direito. O primeiro reitor, Fernando Mendes Pimentel, fez o gabinete dele na Faculdade de Direito. Ainda não tinha um prédio exclusivo para a reitoria. No terceiro ano de gestão do reitorado, ele decide criar, ao lado da sala do reitor, uma sala chamada Livros Raros, e que nós chamamos, assim, no nosso cotidiano, de gabinetes de raridades do reitor. Essa sala as bibliotecas que formaram a FMG continuaram com as suas bibliotecas e com seus acervos raros. Não foram reunidos. Cada prédio continuou com seu acervo, e na sala do reitor, esse gabinete de livros raros que ele adquiria, conseguia doações, comprava. Pulamos para a década de 60. Na década de 60, mais acervos chegam para o gabinete de raridades do reitor. O campus sai do centro de Belo Horizonte, vai para o campus Pampulha, na região da Pampulha. Não cabem mais de tantos acervos na reitoria. É construído um novo prédio, que eu vou apresentar para vocês agora, o prédio. E nesse prédio, as coleções especiais serão todas transferidas. Na prática, isso não aconteceu. Se no momento da formação da universidade eram 4 unidades, na década de 80, quando existe a proposta de reunir acervos, quem não vivencia isso, que atire a primeira pedra, as unidades falaram: não vou mandar, nós vamos ficar com nossos acervos raros aqui. E foram feitas justificativas de conservação, de segurança. Um número de unidades enviaram, os demais continuaram com seus acervos lá nas unidades. Pois bem, chegamos na década de 80. Esse é o número de obras que existiu hoje. Na década de 80, esse número era menor, né? São 3 vertentes de coleções, raras, especiais e a coleção memória. Esses números estão aproximados. Começam os trabalhos com a conservação do setor, e as unidades permanecem com as suas obras raras. E aí eu vou pedir para vocês, para mim, ler uma parte aqui, porque eu acho importante ler esse relato. Na década de 90, silenciosamente, um pesquisador inicia seu contato semanal com profissionais das bibliotecas com acervos especiais na UFMG. Ele se identifica como bibliófilo e pesquisador de livros raros, educado e seguidor das normas e usos e acesso indicados pelas bibliotecas. Mas ele conquista a confiança da equipe. Com o passar dos meses, ele confiava na confiança que conquistou e a equipe confiava que podia confiar. Rotinas sutilmente veladas, hábitos de acesso pouco cerimoniosos, locais de guarda lentamente mapeados, foram as realidades vividas pelo dito bibliófilo, por meses, meses e meses. Até que, na primeira década dos anos 2000,
livros da universidade começam a ser comercializados entre os livreiros de Belo Horizonte. Que um deles, ao identificar as normas que eu apresentei para vocês nos primeiros slides, ele tem um receio, porque ele vê as marcas de proveniências do acervo da UFMG. E quando questiona quem é o atravessador dessas obras, essa pessoa não dá informação. Nesse momento, as buscas iniciam, né? Ele entra em contato com a universidade. Esse colecionador ele é pego, a polícia vai até a casa dele com uma série de livros. Isso aconteceu, gente, exatamente no ano de 2005, quando foi o último. O primeiro o Rafael mostrou nos slides dele, 2001, 2003, 2005. Isso acontece em 2005. E vejam bem, em 2015, 10 anos depois, eu peço mais uma vez para ler para vocês a reportagem que foi feita sobre isso. Essa reportagem é da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É uma reportagem de 2015. O título é Obras raras foram tema de julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Recentemente, a terceira turma condenou o homem a 1 ano e 8 meses de reclusão e 10 dias multa pelo furto de 3 livros raros, de alto valor histórico e cultural, pertencentes à biblioteca do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. O jovem foi preso em sua casa pela Polícia Militar. Além dos 3 livros tirados da UFMG, ele detinha 11 livros sem identificação de procedência e mais 108 obras subtraídas das seguintes instituições: bibliotecas da UFMG, Biblioteca Pública Municipal de Belo Horizonte, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas, Biblioteca do Colégio Arnaldo e do Instituto Santo Inácio. São escolas antigas em Belo Horizonte. A ação requerendo a condenação do rapaz pela prática dos crimes de furto, artigo 155 do Código Penal, deterioração do patrimônio cultural, artigo 62, inciso 2 da Lei 9.605 de 98, e falsidade ideológica, artigo 307 do Código Penal, foi movida pelo Ministério Público. Em primeira instância, o caso foi analisado na 4ª Vara da Seção Jurídica de Minas Gerais, que condenou o réu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e a 10 dias multa pelo crime de furto, absolvendo-o dos demais. O Ministério Público e o réu recorreram ao TRF da Primeira Região. O Ministério Público recorreu à revisão da sentença para que o réu também fosse condenado pela prática do delito de deterioração de bem integrante do patrimônio cultural, com a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo X. Esse texto que eu escrevi vai ficar à disposição com a Marilis, ok? Não vou pular algumas coisas aqui para a gente ganhar tempo. O condenado, por sua vez, argumentou em sua defesa a atipicidade da conduta em relação ao delito de furto, sob o argumento de que, para se configurar o referido tipo penal, além do dolo, exige o elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, a posse do bem, que não estava mais com ele, né, nenhum dos bens que ele furtou, para si ou para outrem, de forma definitiva, que pelo que requer a desclassificação de delito de furto de uso. Bom, a turma descartou a aplicação do princípio de insignificância. Ah, não, eu tenho que ler esse aqui, perdão. Ele alegou também que todos os bens materiais, como os livros, possuem valores quantitativos, sendo infundada a atribuição de valor inestimável, fazendo-se necessária a aplicação do princípio da insignificância. A turma também descartou a aplicação do princípio da insignificância, conforme requereu o acusado. O princípio da insignificância não incide quando é furtada uma grande quantidade de livros antigos, raros e de estimável valor histórico-cultural, diz a decisão. Bom, o número de livros que relata nessa reportagem ele é extremamente inferior ao que não conseguimos quantificar. Quando falamos assim, vamos falar dos problemas, né, das bibliotecas universitárias, conversei com o meu diretor e falei, vamos falar, né, vamos nos revelar. Não sabemos os números. E
Está aí a sentença, 1 ano e 8 meses, ele praticamente não ficou, pagou. Ele mora em Belo Horizonte, continua ainda visitando várias bibliotecas. E como ficamos depois disso, lá em 2005? O que foi feito em relação a isso? Assim como a Biblioteca Nacional falou que depois que isso ocorreu, nós instalamos novas atitudes. Bom, as medidas tomadas foram inventariar o acervo e tentar identificar obras faltantes. Realizar transferências de livros antigos para as coleções especiais da Biblioteca Central. Os livros que foram roubados não estavam nessa infraestrutura de proteção que eu contei para vocês no início, que lá na década de 80. Pedimos a transferências. Implementar medidas restritivas de acesso para a segurança do acervo para as unidades, 15 minutos, para as unidades que não querem enviar. Queremos ficar com os livros raros na nossa unidade. Faz parte da nossa história, é uma justificativa super legítima. As unidades têm autonomia para isso. Continuaram, só fizemos as indicações. Bom, quais são os problemas que isso ocasionou? Avaliação dessa situação. Como é que nós avaliamos isso? Divulgação restrita do ocorrido entre profissionais no estado de Minas Gerais. Quando isso explodiu entre as bibliotecas, não vamos falar, não, mas no Colégio Loyola sumiu também. Não, mas vamos ficar só aqui entre a gente, nós não vamos falar, porque, imagina, né, é época de eleição, a gente não pode falar que isso aconteceu na biblioteca. Bom, qual outro problema? Fragilidade no controle de acesso físico aos livros. Ausência de catalogação integral de acervos. Bom, quem está aqui, atire a primeira pedra. Quem tem todo o acervo assim catalogado, está tudo ok. Eu quero me oferecer para trabalhar nessa biblioteca, porque isso existe. A ausência do acervo catalogado, inventariado, aumentou o tempo de identificação dos livros ausentes. Precisávamos dessa informação assim, para entregar para a polícia, para o advogado, quantos livros, exatamente quantos livros foram retirados do Museu de História. 5, 10, 15, e os números vão aumentando, diminuindo, e não se sabem. Bom, chegamos na segunda década de 2010, a segunda década dos anos 2000. A bibliotecária, que trabalhava na divisão de coleções especiais, Marlene, consegue, por meio de projetos de incentivo à cultura, leis de fomento, BNDES, Petrobras, Lei Rouanet, FINEP, implementar a sala de reserva, laboratório, trabalhando com questões de conservação preventiva nas coleções que eu falei com vocês. E achávamos que as nossas rotinas de acesso estavam bem implementadas, segurança. O prédio foi planejado para receber coleções especiais, então ele vai atender ao planejamento. Essas são algumas das atividades de conservação feitas na universidade. Problemas que temos também, laboratório, uma série de visitas externas à comunidade externa da universidade. Esse local, alunos de Belo Horizonte, esse são de outro país, não lembro de onde. Visitas internas com alunos dos cursos de graduação, cursos acontecendo no setor de conservação preventiva. E 2010, 2011, implementando um trabalho de gerenciamento de risco no sistema, nós identificamos, esse é um número muito duro, assim, não quer dizer que são livros raros, não estamos falando disso, mas em 2010, 2011, identificamos que 7.928 livros do século XIX estavam disponíveis para o empréstimo nas bibliotecas setoriais. Não estamos falando de raridade. Mas a primeira pergunta foi, nesse trabalho de gerenciamento de risco, por quê? Porque, em 2010, livros do século XIX de uma biblioteca universitária precisam estar disponíveis para o empréstimo. Quem pega esses livros? O que são esses livros? Esses livros representam o
o primeiro acervo em que os estudantes da UFMG estudaram em Belo Horizonte no início do século XX? Não tínhamos essas respostas. A resposta matemática era: se 7.928 alunos pegarem 7.928 livros, eles serão do século XIX e pode ser que seja entregue ou não. Tínhamos um problema. Para vocês verem a velocidade dos processos em bibliotecas universitárias, eu acredito que aqui todos são bibliotecários ou são do universo das bibliotecas, nós só conseguimos resolver esse problema esse ano. Lentamente, conscientizando profissionais, retire do empréstimo, faça isso, faça isso, faça isso. Então, de 2011, 6 anos fazendo esse trabalho de conscientização e gerenciamento de risco dos acervos. 2012 e 2013, eu vou chegar, são 2 episódios de furto, estou chegando quase no final. Uma segunda etapa do gerenciamento de risco. Essa é uma tabela aí já reconhecida pelos conservadores, né? É uma hierarquização de riscos. Nessa linha horizontal, a chance de acontecer. Me perdoem aos que entendem essa tabela, mas eu acredito que é interessante explicar. Baixas chances de ocorrer, e na vertical, o impacto se ocorrer esse risco, alto, médio, baixo. Nessa linha aqui, nessa diagonal para baixo, temos que estar atentos. Quanto mais ela se aproxima dessa região alta, possivelmente já aconteceu, e aí nós temos que trabalhar para bloquear a continuidade desse risco. E aqui embaixo nós temos que apenas monitorar. Vocês podem perceber que a minha situação como gestora, naquele momento, era resolver esses problemas aqui. Olha, umidade incorreta. Belo Horizonte nós temos vários problemas com relação à umidade, todo o Brasil, mas exatamente no prédio onde estão as coleções especiais, esse é um problema. Ataque biológico. O prédio é cercado de árvores, temos insetos, aves e uma fauna. Ataques biológicos e ataque de micro-organismo. E água, por inundação. O roubo estava aqui falando para mim, presta atenção, presta atenção, presta atenção. E eu muito preocupada com os micro-organismos. Pois bem, esse relatório foi feito pelo professor Willy de Barros Gonçalves e a Carolina Concesso. Eles são da Escola de Belas Artes, do curso de Conservação e Restauração. Foi um projeto. E eu vou ler para vocês uma frase que ele colocou no relatório e eu li. Atenção. Brechas existentes em termos das rotinas de segurança do setor e ou da infraestrutura podem ocasionar a perda parcial de exemplares. Mas eu estava preocupada com os micro-organismos. Vi matematicamente que a linha lá, roubo, não está por aí, mas a gente vai treinar a equipe, nós vamos conversar sobre isso. Treinamos a equipe para o gerenciamento, a equipe é treinada. E 2012, exatamente fevereiro de 2013, são 4 andares, eu transito por todos os andares, tem coleções especiais em todos os andares, e o Leonardo Jorge, com um amigo, começa a aparecer na biblioteca. Não sabia quem ele era, apesar de, no evento do Planor, eu ter ouvido falar sobre ele, mas a fisionomia dele eu não conhecia. E eu chego no prédio e vejo ele e um amigo conversando com o porteiro. Inclusive, quem está chegando parece que são irmãos ou amigos, ou que ele está começando um treinamento. Muito próximos. Entrei, também temos que nos identificar, me identifiquei, subi. Passou a semana, nos próximos dias, ele estava no 2º andar, também conversando. Falei, bom, é um novo funcionário. 3º andar, onde fica o acervo de escritores mineiros, a mesma situação, ele circulando. E eu andando no prédio, gerenciamento. Nos 2 últimos dias, eu vi ele na sala de pesquisa, nós temos uma sala de consulta, com todas as restrições de acesso, e ele conversando com um bolsista. Era uma moça,
E ele muito próximo dela, conversando muito, eu imaginei, bom, então deve ser aluno. Próxima semana, vou para uma reunião de catalogação, cheguei às 17h30 no setor. O Leonardo Jorge, vou quebrar o protocolo mais uma vez e vou sair daqui. Pode tirar o microfone aqui? Como é que está meu tempo? O Leonardo estava na sala de consulta com um certo Palmarum. Eu acredito que todos aqui sabem que livro é esse. É um livro caríssimo, inclusive, e que furtado no Museu Nacional e outras instituições. E ele estava em pé na mesa de consulta, assim. Ele tremia, assim, consultando o livro, e eu cheguei rápido. E a primeira sensação que eu tive é de um certo Palmarum. As nossas regras de acesso, esse livro não pode... Porque as nossas regras de acesso, livros raros, são com 3 dias, tem que agendar, tem que saber quem é. E, naquele momento, eu pensei no relatório do gerenciamento de risco. O profissional me alertou que havia problemas na equipe, no treinamento da equipe. E eu pensei imediatamente, o protocolo foi quebrado, o que eu vou fazer? Me aproximei dele, falei, tudo bem, você pesquisa esse livro? E eu descobri que não era aluno, não era novo servidor. E ele não queria conversar, muito nervoso, com um caderno de anotações. E eu falei, você é de onde? Ele falou, eu sou da USP. Eu falei, de qual... É daqui, gente? Eu falei, de qual unidade? Eu sou da pós-graduação. De qual unidade? Quem que é o seu orientador? E ele, eu estou com pressa, eu tenho que ir embora, eu vou pegar um avião agora, e muito nervoso. Peguei a folha dele, porque o usuário precisa fazer o cadastro, peguei a folha dele, continuei, não saí dali do lado, já fiz os nossos planejamentos para avisar entre nós que era uma suspeita de roubo. As pessoas já saíram e foram acionar os próximos procedimentos a serem feitos, mas ele não foi nada, ele foi embora. A segurança subiu, explicamos o que aconteceu, houve um problema, sim, no nosso controle. Ele volta, estava em Buenos Aires, inclusive com meu amigo e professor Fabiano Cataldo, e ele retorna ao setor armado, pedindo para consultar o certo Palmarum. Nesse pedido, isso foi em fevereiro, esse meu, quando eu vi, ok, estou muito rápido, quando eu vi, foi em fevereiro, ele retorna em maio, pede para consultar o certo Palmarum, ele não faz a primeira consulta armado, ele não faz isso, tá, gente? Ele apresenta uma nova identidade, que não é a dele, uma falsa identidade, outro nome, mas as fotos dele já estavam na biblioteca, entre as pessoas. A equipe foi treinada para recebê-lo. Nós não negamos o acesso. Ele chegou, nós oferecemos o documento digital, que foi quebrado do erro lá atrás. Ele, não, mas a primeira vez que eu vim eu consegui. Não, mas foi um erro, está aqui o digital, alta resolução. E ele não queria e ficou muito nervoso, e a equipe deu conta. Eu não estava, eu estava em Buenos Aires, mas um membro da equipe que não tinha treinamento, novamente erramos. Um membro da equipe que não tinha treinamento acabou com todo o processo de segurança que nós fizemos. Ficou nervoso, discutiu com ele, e houve agressão física, e aí que nós descobrimos que ele estava com uma... Na verdade, ele não estava armado, né? Também não sou da área. Ele estava com um punhal. É uma arma. É uma arma. Bom, não feriu ninguém, a segurança chegou, foi muito desagradável. Estou acabando, prometo. Ele vai embora, tem um laguinho lá na universidade, na biblioteca, ele joga o caderno dele, ele estava com o caderno, quando a segurança chegou, porque teve esse atrito, ele jogou o caderno, tinha 2 pessoas lá embaixo que pegaram o caderno, isso é no 4º andar, alguém pegou, ele foi para a delegacia, passaram-se no máximo 20 minutos, ele voltou. E falou, eu quero falar com a Diná. E a Diná não está. Não, ela está, eu conheço ela, e começou a falar que me conhecia, do que eu fazia.
e do acervo, as obras que estavam ali, que ele era um cidadão brasileiro, que ele tinha direito a consultar o acervo. Eu não estava, foi mais tenso ainda. Preciso relatar isso assim, tá, gente, em tom de não é de fofoca, porque eu que vivi, então não é fofoca, mas eu acho importante a gente falar disso aqui. E, não conseguindo acesso, ele foi ao reitor. Né? É por isso que eu estou falando, a gente precisa falar isso. Ele foi ao reitor exigir acesso aos documentos raros, que ele tinha direito ao acesso àqueles documentos. Implementamos novas rotinas de segurança. Cada erro, cada caída, cada incompetência que assumimos, que fazemos, vamos modificar. Erro, havia alguém não qualificado. Não controlamos o controle, que é controlar o controle de acesso. No controle de acesso havia exceções, e as exceções de acesso oportunizaram acontecer isso. Bom, no meu texto tem mais falas sobre esse episódio, como barrar essas questões na universidade, lógico, dentro da política de acervos, dentro da política interna de divisão de coleções especiais, onde não negamos o acesso a ninguém, nem ao Leonardo, se ele voltar, ele será atendido dentro das normas de acesso do setor. E transformar isso, essa política setorial da divisão de coleções especiais, em uma política institucional, que preveja a conservação preventiva, o plano de salvaguarda, restauração dos acervos. Coloquei essa imagem de uma ilustração do Gustave Doré para o último volume do Dom Quixote, porque é exatamente como eu me sinto ao falar de tudo que eu falei com vocês. Essa pena aí atravessando o corpo do Dom Quixote, o cavalo, tudo isso é como nos sentimos, tanto trabalhando com livros raros, gerindo esses acervos, quanto nessas situações que eu relatei para vocês. Muito obrigada. Desculpem.